Muito boa noite, como estão as coisas? Tudo bem por aí? Começando o final de semana. É importante quebrar o ritmo, as pausas são fundamentais na vida da gente. Numa música, a pausa é fundamental. Num dia, pausa é fundamental. Entre uma encarnação e outra, pausa é fundamental. Quando essa pausa se veste de uma roupagem espiritual, de uma quebra também na qualidade dos pensamentos, das prioridades, das preocupações, torna-se ainda mais importante. Essa é a nossa pausa, essa é a nossa importância. Parabéns para todos nós que conseguimos ter essa lucidez de pausar o nosso dia. Acordar, comer, trabalhar, comer, dormir, sem parar para entender, para refletir sobre o nosso dia, pode ter consequências muito ruins. Fundamental levantar a cabeça e perceber para onde mesmo estamos indo. Que a gente sempre consiga fazer isso. Aqui no Oração Ação, mas sempre que for necessário, vigiando os nossos pensamentos e orando, seguindo a receita fabulosa do grande médico da humanidade, Jesus Cristo, nos libertaremos da ação inconsciente que nos persegue há tanto tempo, onde ficamos amontoando pensamentos, sentimentos, ações, umas sobre as outras, uns sobre os outros, agindo em inconsciência. Claro que isso não poderia levar a lugar algum, bom pelo menos. E mais claro ainda, que inserindo momentos de consciência no nosso dia, cada vez mais profundos, conseguiremos só assim assumir as rédeas do nosso destino, assumir a direção da nossa vida. E uma direção boa. Vamos lá? É exatamente sobre isso que a gente vem falar. O estudante espiritual vem aprendendo que nós somos seres interexistentes, que diferentes dimensões espirituais se sobrepõem e interagem umas sobre as outras, de forma que aqui mesmo, onde supomos só haver seres encarnados, há diversos seres desencarnados. Como disse Paulo, somos assistidos por uma nuvem de testemunhas. Compreender esse campo no qual nós nos movimentamos, plenos de ondas, energias, sintonias, é fundamental para compreendermos, para bem direcionarmos nossas vidas. Vamos a esse assunto que é precisamente o assunto de hoje. É o segundo item do capítulo 9 de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Desse item tem como título Influência Oculta dos Espíritos sobre nossos pensamentos e ações. Qual é essa influência? Como lidar com ela?
vai das questões 459 a 461 e vamos então nos debruçar sobre a questão 459. Só ela já uma revelação para quem tem vivido na inconsciência. Vamos lá? Kardec pergunta assim: os espíritos influenciam os nossos pensamentos e ações? Existe, afinal de contas, uma influência espiritual? Como há tanto tempo, xamãs, curandeiros, médiuns, com esse nome ou com outros, vem revelando para nós? Há, afinal de contas, uma influência dos espíritos desencarnados sobre os espíritos encarnados que somos nós? Vamos ver a resposta dos amigos espirituais. A influência deles é muito maior do que se pode imaginar. E muito frequentemente são eles que dirigem os encarnados. Veja se não é uma revelação, se não é um dado de realidade fundamental para todos nós, que supomos ser livres, supomos sermos autônomos, supomos dirigir nossas próprias vidas sozinhos. Então, existe a influência, e a influência deles é muito maior do que se pode imaginar. Tanto que, muito frequentemente, são eles que nos dirigem. Questão 460 diz assim: podemos então dizer que o homem possui pensamentos próprios e outros que lhe são sugeridos pelos espíritos? Podemos supor que nisso que entendemos ser a nossa mente, há pensamentos que têm como origem nossa, que podemos chamar de endógenos, e pensamentos que têm origem de fora, que poderíamos chamar de exógenos. Vamos ver o que os espíritos respondem? Eles dizem assim: o homem é um espírito que pensa. Portanto, não ignora que muitos pensamentos lhe ocorrem ao mesmo tempo, sobre o mesmo assunto e com frequência de maneira bem contraditória. Nesses pensamentos existem os que são do próprio homem e os que são dos espíritos. E é isso que os deixa na incerteza, pois frequentemente são duas ideias que se confrontam, que se chocam. É muito comum, quando estamos pensando alguma coisa, afirmarmos e negarmos uma ideia. Pensarmos numa possibilidade e combatermos essa possibilidade ao mesmo tempo. Quem nunca passou por isso? Nem dizemos que surge um pensamento e depois surge outro em contrário. É ao mesmo tempo. Frequentemente é ao mesmo tempo que os dois pensamentos surgem já se chocando, se opondo. Continuam os espíritos na resposta à questão 460. Nesses pensamentos que se chocam, existem os que são do próprio homem e os que são dos espíritos, e é isso que os deixa na incerteza, pois existem duas ideias que se confrontam. Repetimos.
Questão número 461, que é decorrência dessas outras duas. Como podemos distinguir os nossos pensamentos dos pensamentos dos pensamentos que nos são sugeridos pelos espíritos? Como entender de onde vêm os pensamentos que chegam até nós? E a resposta nos diz assim: quando o espírito sugere um pensamento, o homem tem a impressão de que uma voz lhe fala. Algo me disse, algo me falou. Uma voz, frequentemente pensamos assim mesmo, uma voz me disse isso, do nada me veio uma ideia. Não é? Então, quando o espírito sugere um pensamento, o homem tem a impressão de que uma voz lhe fala. Essa é a característica do pensamento trazido pelos espíritos. Parece uma voz na cabeça da gente. Continuam os espíritos na resposta. Em geral, os pensamentos próprios dos homens são aqueles que ocorrem primeiro. O homem não deve se preocupar em fazer essa distinção. E muitas vezes é até melhor não saber, porque assim ele age com mais liberdade. Então, não tem uma grande importância sabermos de onde vem a ideia. Diríamos nós, a grande importância é saber se a ideia é boa. E isso nós vamos conversar hoje e ao longo dos próximos encontros. Mas os espíritos terminam a sua lição, a sua orientação, nos dizendo o seguinte: se decidir pelo bem, ficando claro aqui que o que importa é saber se a ideia é boa ou ruim, os espíritos acrescentam ainda: se o homem decidir pelo bem, ele o fará com mais vontade. Se tomar o mau caminho, sua responsabilidade será maior. Ou seja, a tudo devemos atribuir a nós mesmos, até porque veremos depois as ideias, as sugestões, as ordens dos espíritos só chegam até nós e têm maior influência devido à nossa sintonia. Então, reduzidas as questões, é que tanto as nossas ideias quanto as ideias que vêm dos espíritos dependem de nós, dependem da nossa sintonia, dependem da nossa vibração. O que torna todas as nossas ideias uma atribuição, uma responsabilidade individual nossa. Então, como dizem os espíritos a Kardec aqui, o homem não deve se preocupar em fazer a distinção entre as ideias suas e a dos espíritos. E muitas vezes é até melhor não saber, porque assim ele age com mais liberdade e, diremos nós, com mais responsabilidade. Há pessoas que têm informações, até estudiosos sobre a realidade espiritual, que acabam de alguma forma buscando se desresponsabilizar. Não fui eu, foi meu obsessor. Não é minha responsabilidade, é dos espíritos que me tentam levar ao mal. Pois é fundamental para todo estudante espiritual assumir a responsabilidade sobre a sua vida. No caso da influência, saber claramente
que nenhuma ideia chega a nós, nenhuma influência chega a nós, primeiro, como uma ordem absoluta. Segundo, só chega até nós uma ideia com a qual nós sintonizamos, fazendo de tudo e de todas as ideias uma responsabilidade nossa. Fundamental saber isso, não é? Fecha essa pergunta 461 com a seguinte frase: fecham os espíritos. Se o homem decidir pelo bem, ele o fará com mais vontade. Se tomar o mau caminho, sua responsabilidade será maior. Fundamental assumirmos a responsabilidade sobre as nossas decisões, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas ações. Absolutamente tudo que vem à nossa mente, ao nosso coração, tudo que nós agimos é de responsabilidade nossa. E assumirmos a responsabilidade é fundamental para a nossa evolução. Portanto, há sim responsabilidade dos espíritos. Mas é imprescindível que nós assumamos a nossa responsabilidade, já que mesmo quando eles nos sugerem, nos ordenam, nos obsediam, fomos nós que oferecemos sintonia. Nenhuma obsessão, nenhuma influência, nenhuma ideia chega a nós sem que nós mesmos, através da sintonia, através da vibração que oferecemos, não abrirmos nossas mentes para essas influências. Precioso saber disso, precioso entender a relação entre as mentes, que aliás acontece não apenas entre encarnados e desencarnados, mas entre encarnados e encarnados. São realmente muitas as frequências, muitas as instituições, muitas as forças que tentam mandar em nossas mentes, e algumas delas são materiais, são institucionais, são forças de encarnados. A publicidade talvez seja a maior delas. A publicidade tenta criar necessidades e enfiar soluções goela abaixo. São técnicas aprofundadas de manipulação de mentes. As táticas de venda também são técnicas apuradas de manipulação de mentes. A música também é instrumento precioso, tanto de sugerir, inocular vibrações altas, elevadas, quanto vibrações baixas, e assim, sempre com o objetivo de nos direcionar, mandar, nos comandar. Então a arte, a publicidade, a mídia, as comunicações em geral, desenvolveram técnicas de manipulação. A arte é uma técnica fantástica de manipulação. A música em especial. Dessas duas ferramentas se utilizam os empresários, a publicidade, se utilizam os políticos e seus marqueteiros, se utilizam todas as forças que querem nos manipular. Conseguirão apenas
para aqueles que lhes derem abertura, que lhes oferecerem sintonia. E por isso o autoconhecimento é tão importante. Todos nós temos obrigação de conhecer o funcionamento da mente. Deveríamos estudar psicologia desde o primeiro momento de vida, claro, de acordo com a capacidade, com a maturidade de cada indivíduo, mas sim, estudar o comportamento, estudar a mente, estudar a influência das pessoas umas sobre as outras e os mecanismos de amadurecimento que nos farão resistir às manipulações. Que essa clareza, que essa necessidade nossa seja assumida por cada um de nós. Muito bom nos dedicarmos a isso, termos essa consciência e assim nos defender e assumir a direção das nossas vidas. Saudaremos os amigos que compartilham conosco desse grupo de estudos: Gugu Souza, Ieda de Jesus, Maria José Sobral, Bárbara Frias, Cardinho Oliveira, Enir Cajazeira, Noêmia Félix, Sueli Duque, André Santos, André Salvatore. Agora, ao final, no encerramento do nosso estudo de hoje, tomaremos essa luz, essa lucidez, esse entendimento, esse alerta que nos foi dado pelos amigos espirituais hoje, para reproduzir, multiplicar, repassar a toda a humanidade. Chega de manipulação, chega de influenciação inconsciente. Ganhemos consciência, compreendamos o mecanismo de interinfluenciação que ocorre entre todos os seres de cada lugar do universo. E que essa consciência nos dê uma crescente responsabilidade sobre os nossos atos e um crescente alerta para que sejamos cada vez menos manipulados por espíritos, por energias, por encarnados, pela arte, pela propaganda, pelos inúmeros manipuladores encarnados e desencarnados, muitas vezes associados entre si, que vêm disputando ser a ser o domínio sobre cidades, países, instituições, empresas. Vêm tentando eles o domínio sobre a humanidade da Terra. Liberdade, consciência, verdade. Que essas ferramentas sejam usadas para a libertação dos escravos. Um grande abraço a todos. Que essa consciência liberte. É a nossa esperança. Amanhã estaremos juntos às 18 horas. Venha conosco, chame amigos e aceite a receita de Jesus quando disse: vigiai e orai para não cairdes em tentações. Acrescentaríamos nós em manipulações. Honremos a liberdade com que Deus nos ama, porque Deus nos ama em liberdade, agindo, pensando, sentindo em liberdade, o que só pode ser feito com consciência
de quem somos nós, o que pensamos, que interesses, que vibrações possuímos. E quem é o outro, que instrumentos de manipulação ele possui e como podemos resistir e reafirmar a nossa responsabilidade e a nossa liberdade. Estudo fantástico, venha conosco, amanhã continuaremos ele. Um grande abraço, paz e bem, e até amanhã.